do sofrimento. É no sofrimento que a gente aprende, meus irmãos. Porque se a gente tiver só uma vida de bolso cheio de dinheiro, de fartura, nós não glorificamos a Deus. O homem é assim, a mulher é assim. Você sabia disso? É quando a coisa aperta, é quando vem uma doença, é quando vem a falta de dinheiro, que aí a gente vai para os joelhos pedir a misericórdia de Jesus. E aí a gente vai, né, se santificando mais, orando mais, buscando mais. Nessas horas, Deus vai dar uns cabos e vai depois. Mas nesse período de sofrimento a gente se santifica muito. Você não sabe disso? Quando na realidade aquele crente que está sem problema nenhum de doença, com dinheiro no banco, no bolso, ora muito menos do que o que está necessitado. O que está necessitado. E Deus permitindo a vida de Ruth, para que elas orassem muito, buscassem muito a Deus, passasse uma tribulação daquela, um sofrimento daquela, mas Deus já sabia que lá na frente teria vitória. E não só ficou nisso não, na vida das duas não, no casamento com Boaz não. Boaz depois vai dizer aqui, vamos ler aqui, no final vai dizer o seguinte, a luz a Obed, avô de Davi. Está vendo a linhagem de Ruth? Olha que linhagem maravilhosa. Porque pela lei, os irmãos entenderam, Ruth, por ser não podia fazer parte do povo de Deus. Você sabe de onde surgiu os Moabitas? Ele Sodoma e Gomorra. Ló, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, a mulher dele se transforma em escrava de sal. Ele vai com as duas filhas. E as duas filhas, por não ter homens por lá, as duas filhas impepedam Ló. E aí tem relação sexual com Ló, as duas filhas, a mais velha e a outra. E aí nascem filhos daquela relação. E nascem Moabitas ali. E Deus disse que a geração dos Moabitas não poderia fazer parte de Israel. Não poderia fazer. Mas Ruth, Deus, era uma Moabita. Não era para ter direito algum. Mas Deus olhou o coração de Ruth e viu bondade. Quando viu bondade? Naquele dia, no meio daquela estrada empoeirada, com fome, ela disse: o seu Deus é o meu Deus a partir de hoje. Amém. Deus ouviu. Glória a Deus. Transformou naquele dia a vida dela. Porque Ruth não merecia nada. Pela lei ela não poderia ter direito a absolutamente nada. Mas quando ela disse: o teu Deus é o meu Deus, aonde você for, eu irei, só a morte nos separará. Naquele dia, Deus ouviu aquele clamor, aquela oração de Ruth, e Deus disse: basta. Não só foi da bênção da vida de Ruth, ele quebrou toda a lei, ele desfez todo o passado que os Moabitas não poderiam fazer parte do povo de Deus. A partir daquele momento, os Moabitas começaram a fazer parte do povo de Deus. E vocês sabem que Jesus Cristo, quando ele vem para o povo dele, os judeus não o recebem. O que acontece? Jesus abre as portas para que os gentios, o que é os gentios? Somos nós que não somos judeus de nascença, Deus abre a porta para os gentios e aí recebe os gentios. Paulo viaja pelo mundo afora, pregando para outros povos bárbaros, gentios, para que eles se arrependam, e hoje o leva até nós. Chegou até nós. Que coisa, Lá atrás, centenas de anos atrás, Ruth entrega a vida a Jesus, a Deus, se declara como o Deus dela, o Deus de Noemi, e Deus abre as portas a partir dali para uma outra direção. Bendito seja o nome do Senhor. E na leitura aqui, irmão, no Ruth 4, no último capítulo de Ruth, vai dizer, versículo 13, Ruth 4, 13, vai dizer assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi esposa. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe concedeu um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje, e que te remiu, e seja o seu nome levantado em Israel. Aquelas mulheres que viram Ruth chegar com uma mendiga, desprezando Ruth, hoje estavam elogiando Ruth e Noemi. O versículo 15 vai dizer aqui: e ele te será recheado de alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que é Ruth, que te ama e teve a ela, te é melhor do que 7 filhos. Meus irmãos, pela lei, ter 7 filhos homens era uma bênção grande. Homens, não é mulheres não, meu irmão. Homens, ter 7 filhos homens era uma bênção. Mas aqui diz que essa nora era melhor do que 7 filhos homens. A vida, imagina. Glória a Deus.
Você vê quanta coisa, né? Deus quebrou. Aí essa mulher foi melhor do que, porque ela era uma vida, Deus quer aquele paradigma, aquela coisa que não poderia, né, o povo, né, uma vida entrar para o povo de Deus, e Deus e parte a entrar, né? E aqui vai dizer, e as vinhas lhe deram um nome, e as vizinhas deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e será chamado o seu nome de Obed. Este é o pai de Jessé. Ou seja, Obed é o avô de Davi. Os irmãos entendem, do rei Davi. Nasceu Obed, filho de Noemi, de Ruth. Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi, o rei Davi. Foi o maior rei de todos os tempos, irmão, o rei Davi. Mesmo com toda a sua fraqueza, com suas quedas, foi considerado homem segundo o coração de Deus. Porque Davi pecou, mas ele foi para o chão, ele se humilhou. Então, se você pecou, se humilhe na presença de Deus, que Deus lhe exalta. Quem se humilhar será exaltado. Mas se você peca e continua pecando, sua cabeça altiva, se achando um papel, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessas pessoas. Então, seja humilde. E ele vai dizer, e não é só isso aqui, meu irmão. Que aconteceu uma coisa mais maravilhosa ainda. A linhagem de Jesus, o sangue de Jesus, que correu nas veias de Jesus, veio de Ruth. Jesus veio da linhagem de Ruth. Linhagem que eu estou falando é os tataravós, bisavô, né? A linhagem é isso, né? São o passado, né? A geração passada de Jesus estava Ruth. Se Ruth, né, Noemi, fosse analisar a vida que tinha antes, quando morreram todos, jamais ela poderia imaginar que o sangue dela estaria o sangue de Jesus Cristo. Sangue de Jesus. Você sabe